Se observardes a frequência progressiva por segundo, né, o número de oscilações por segundo das vibrações de um corpo no espaço, verificareis o aparecimento das várias formas de energia. O fenômeno não é novo para vós, mas apenas a sua constatação. Partindo para facilitar a observação do estado de repouso, para nós, ao contrário, é o ponto de chegada. Vede que no nível de 32 vibrações por segundo, manifesta-se a forma que denominais som. O som é bom lembrar aqui que o som e a luz são vibrações, mas são vibrações de coisas diferentes, né? A luz, o raio-x, ondas de rádio, raios gama, ultravioleta, infravermelho, são ondas eletromagnéticas, são oscilações do campo eletromagnético. Já o som, né, a vibração, é oscilação do ar, da matéria, né, da matéria assim, que ela varia e essa perturbação ela propaga no espaço, chega até o tímpano e a gente escuta. Então, da vibração do som, a gente pode escutar por volta de sair de 32 Hz para cima até 19 kHz, 20 kHz, né? Quer dizer, os mais jovens, né? As pessoas, quando vai passando a idade, você vai diminuindo a capacidade auditiva. Eu, Paulo Brito, hoje escuto até 11 kHz só, né? Frequências muito altas, eu já não escuto mais. Mas cachorro escuta até 30, morcego até quase 100 kHz, né? Então, e hoje você consegue... Então, quando ele fala, ele mistura aí som com luz, mas são energias e ondas de coisas distintas, né? Só para ficar claro isso. E aqui a sua voz, ela tá fazendo um processo que pra gente, para a ciência, para a física, fica um pouco esquisito ainda, né? Mas fica como uma hipótese. Ele está pegando simplesmente a frequência, sem ver a natureza das ondas, tal como o Paulo Brito falou, né? Então, no começo, ele colocou que na dimensão de energia, quando passa da matéria para energia, a primeira forma é a gravidade. E aí depois vai vindo, né, raio-x, raios gamas, raio-x, ou seja, são duas naturezas completamente diferentes de energia. E à medida que as ondas vão ficando cada vez com comprimento de onda maior, mais lentas, nas ondas eletromagnéticas tem uma que se chama ondas de rádio. Ondas de rádio são ondas de comprimento de ondas imensos, você pode chegar a metros, tamanhos muito maiores. E 32 vibrações por segundo nas ondas eletromagnéticas é ondas de rádio. Mas ele já está fazendo uma ligação aqui com ondas de som, que é uma outra natureza. Então, aqui a sua voz parece que ele está trabalhando simplesmente com só a frequência, sem entrar muito no aspecto do tipo de onda, sabe? Se isso depois vai ter uma conexão entre elas, por enquanto a ciência ainda não conectou. Só para ficar aqui registrado, o som, na quântica, ela tem uma forma diferente de se ver na matéria, que são fônons, né? Que Paulo Brito conhece bem aí os fônons, que ela tem como se for, igual existe o fóton na onda eletromagnética, existe o fônon, que é como se fosse uma entidade, uma entidade a gente chama de um portador, que é como se fosse a- seria a natureza dela, né, Paulo Brito, né? A gente chama do portador uma estrutura que unificou um pacote de energia do som. Mas a sua voz, a princípio, ele não está diferenciando essas naturezas. E isso ele está misturando, para mim, mas era questão de quem, o próprio Balde talvez não percebesse essa distinção, né? Mas isso é o de menos, né? Ele coloca aí, dando continuidade aí, né? O próprio ouvido consegue
nas notas mais baixas, perceber o ritmo vibratório lento e profundo. A frequência progressiva desenvolve-se sucessivamente por oitavas, princípio que já encontreis na série estequiogenética, encontramos na luz e depois nos sistemas cristalinos e na zoologia. Né? Só que lembrando que som não é luz, né? Som é vibração da matéria. Perto de 10.000 vibrações por segundo, os sons tornam-se agudíssimos, perdendo qualquer caráter musical. Além das 32.000 vibrações, o nosso poder de percepção auditiva cessa. Na realidade, a gente cessa por volta de... poucos seres humanos conseguem escutar 20.000 vibrações por segundo. Né? 32 vibrações por segundo é alguns animais, tipo o cachorro, né? Então, tem aquele apito para cachorro que é por volta de 25 kHz, que se apita que só o cachorro fica incomodado, né? E o ser humano não. Você não escuta nada. E dessa frequência até 1 bilhão de vibrações, nada existe para os vossos sentidos. Por volta do bilhão, tendes a zona das ondas elétricas hertzianas. Aí ele misturou, né? Misturou ondas elétricas com ondas sonoras. São de natureza completamente diferente, né? A única coisa que eles têm em comum é que são vibrações. Mas são vibrações de coisas distintas, né? Nós temos o sensor, nós temos 2 tipos de sensores de ondas mecânicas, que é o ouvido e a pele, né? Então, o contato da pele, né, tanto que o surdo, ele põe a mão no chão e ele sente a vibração do chão. Então, isso é um tipo de percepção. Então, você tem 2 formas de perceber ondas mecânicas, que é o tímpano e a própria pele, o tato, né, que ele percebe essas vibrações. E ondas eletromagnéticas, nós temos 2 sensores também, que é os olhos, né, as células, os cones e bastonetes, e a pele também, que ela percebe na faixa do infravermelho, né? Então, são coisas distintas, a forma de perceber é distinta, né? Mas o que eu acho mais interessante é que quando a gente conseguiu construir um bom modelo de representação de como é que funcionam as ondas sonoras, como é que funcionam as ondas eletromagnéticas, o homem, então, construiu sensores que escutam no infrassom, ou seja, abaixo de 32 Hz e acima de 20 kHz, né? O ultrassom, que é o que a gente, na medicina, é muito usado, né, para detectar os órgãos internos, é na faixa de megahertz, né? 1 milhão de hertz, 1 milhão da frequência sonora que joga dentro do corpo, e pelo eco você tem uma informação, porque cada tipo do órgão do corpo humano vai responder de uma forma diferente, né? Então, com isso, você consegue, como se diz assim, pelo eco, distinguir o que tem dentro do corpo, sem precisar abrir o corpo da pessoa, né? Então, essa que é interessante, a grandeza da ciência, quando você cria um modelo de comportamento e você consegue, então, ir além e, como se diz, enxergar dentro do corpo humano, ou através de som, ou através da luz, né? E Paulo Brito, aqui a sua voz, quando fala que vai seguir o caminho contrário, é porque ela considera que as ondas mais lentas são as mais evoluídas, no sentido de que a mais rápida, frequência muito alta, são as primeiras. É como se fosse o hidrogênio na matéria, na energia, são as mais altas. E à medida que ela vai seguindo esse processo de maturação, ela vai ficando mais lenta, mais lenta. Então ele está indo de trás para frente, né? Ele falou as ondas de som e está colocando também aí as ondas eletromagnéticas e está cada vez indo para aquelas mais rápidas, seriam as mais novinhas, né? Do ponto de vista na dimensão energia. E aí a sua voz vai continuar nesse processo. Tanto que, quando você fala aquelas ondas cerebrais, alfa, beta, gama, né? As ondas mais lentas,
né? É quando você está no estado de meditação profundo, né? Então elas vão ficando mais vagarosas, né? Então você vai entrando em outro estágio, né? Acho que é essa conexão que ele está querendo colocar também. Somente nesse nível entramos no campo das verdadeiras formas dinâmicas, cuja onda propaga-se pelo éter. As ondas acústicas são apenas a última degradação, em que a energia se extingue na atmosfera densa. Aqui ele faz a distinção, ondas acústicas na atmosfera e as ondas elétricas, né, que se propaga pelo éter, né, que ainda tinha resquícios dessa ideia do éter. Hoje a gente chama de campo eletromagnético, ou o éter seria a ressurreição da matéria escura, ou da matéria astral, ou da matéria mental, né? Talvez ela possa se ressurgir com esses novas denominações, né? E de qualquer forma, ele define aqui no livro o éter como outra coisa que a ciência ela não trabalhou, né? Então, É, já é. teve os capítulos que ele faz uma outra definição da palavra éter. Sim, sim, sim. Por isso que eu estou falando que talvez o André Luiz coloca, né, como se fosse a matéria do astral, né, a matéria mais sutil, né, que hoje a física tenta dizer que é a matéria escura, que ele não faz a mínima ideia do que seja. Sabe que tem, mas não sabe o que é, né? A zona das ondas elétricas sucede dos 34 bilhões até 35 trilhões. Outra zona também desconhecida, a vossos sentidos e instrumentos. Segue-se depois a região que vai dos 400 aos 750 trilhões de vibrações por segundo, que é a faixa do visível, né? O vermelho, raio menos refratário, mede 450 trilhões de vibrações por segundo. E aí vai, né? O laranja 500, o amarelo 540, o verde 580, o azul, o violeta o mais refratário, 700. 7 notas aí dessa nova oitava são uma questão de gosto, né? Porque as frequências mesmo, as cores, elas vão desses de 400 a 750 de uma forma livre, né? Você fala, então, chama cada faixa de uma cor, né? E você pode dividir em 6, em 7, em 8, em 9, é questão de didática, né? Como o número 7 o pessoal gosta, né? Então, você põe 7. Além destas, há outras notas invisíveis a vós, os raios infravermelhos, né, abaixo do vermelho, as notas graves demais para a vossa retina, as radiações ultravioletas, notas agudas demais, regiões dinâmicas limítrofes ao espectro visível. As primeiras são sensíveis apenas como radiações caloríficas, né, que é o infravermelho, a pele que enxerga, né? As segundas, por sua ação química e química, fotografáveis, mas escuras para os olhos, que é o ultravioleta, né? Ela vai agir principalmente no núcleo das células, por isso ser mais prejudicial, né? Mas a gente não percebe. Por isso que o ultravioleta, ela faz dano ao organismo, mas a gente não tem sensor para elas. Só vai ver depois que teve o estrago, né? Apenas em um breve trecho inexplorado, aquém das notas mais baixas do infravermelho, estão as notas mais agudas das radiações eletromagnéticas hertzianas. Aí ele está chamando as radiações eletromagnéticas hertzianas as ondas de rádio, né? Mas E o micro-ondas também. todas elas são ondas eletromagnéticas hertzianas, todas elas. Entre as ondas de rádio, elas vão ficando mais rápidas. Aí vem um trecho que ele está falando aí que não foi muito explorado, mas que agora é bem explorado. Inclusive o celular, ele trabalha nessa faixa do micro-ondas, que é essa faixa de ondas, que é o micro-ondas. Aí depois elas vão ficando mais rápidas, entra no infravermelho, aí vão ficando mais rápidos, aí entra na luz visível, que é essa parte que ele está trabalhando aí. Mas toda a ideia, gente, é só essa parte de que está vindo cada vez mais rápido. E lembrando que a sua voz, ela coloca como uma hipótese de que todas essas dimensões, elas vão de 7 em 7. Então, quando ele vai colocando essa organização, mesmo que pareça forçada, ele coloca que há
uma forma de organização mesmo, que vai de 7 em 7 organizações, o setenário. Em cada uma das dimensões são formas de organização, né? Tal como na matéria, a gente viu que elas são 7 camadas, por exemplo, o hidrogênio ele tem 7 camadas, mesmo que teoricamente os cálculos possam mostrar mais, mas todos os elementos eles chegam até a sétima camada, né? Depois disso eles começam a se tornar instáveis e transcender. E ele vai colocar que aqui também, aqui vão ter sempre essa estrutura de 7 em 7, sabe? Então ele está mostrando isso e depois ele vai mostrar, né, como uma hipótese que ela se organiza em 7 camadas. Mas é uma hipótese. Sim. Uhum. Apenas num breve trecho inexplorado, aquém das notas mais baixas do infravermelho, estão as notas mais agudas das radiações eletromagnéticas hertzianas. Se continuardes do lado oposto, além do ultravioleta, o exame do espectro químico, muitas vezes mais extenso que o espectro visível, atravessareis uma região desconhecida dos vossos sentidos e atingireis a 228 quatrilhões, uma zona que alcança os 2 quintilhões de vibrações por segundo. Essa é a região da radioatividade, com raios alfa, beta, gama, produzida pela desintegração atômica radioativa. Elétrons lançados em alta velocidade são análogos aos produzidos por descargas elétricas no vácuo dos tubos de Crookes, raio-x de Röntgen. Lembrando aqui que nessa época, depois de 32, que começou a distinguir melhor o que seria raios alfa, beta e gama. Né? Os raios alfa não são ondas, são partículas carregadas, é o núcleo do hélio, 2 prótons e 2 nêutrons, altamente energético, em alta velocidade. Os raios beta são elétrons ou antielétrons, né? Que saem do interior do núcleo em altíssima velocidade também, extremamente penetrantes. Já os raios gamas não são partículas, são ondas eletromagnéticas, ou fótons, se quiser chamar de partículas. Né? Então, eles são de naturezas diferentes, o alfa, o beta, o gama, hoje a gente consegue fazer uma distinção distinta deles. Né? Então, o alfa é partícula, o beta é partícula, o gama são ondas eletromagnéticas. Né? Esse gama, então, dependendo do valor da frequência, se ela sai do átomo, né, é raio-x. Se ela sai do núcleo do átomo, a gente já denomina raios gama. Né? Então, os raios-x, o elétron, ele se rearranjando no átomo, então, no que ele rearranja, ele emite ondas que está na faixa do visível, está na faixa do ultravioleta e está na faixa do raio-x. Né? Já quando sai do interior do núcleo do átomo, o rearranjo das partículas já no núcleo são extremamente energéticas, aí você tem os raios-x extremamente de altíssima frequência e os raios gama, né? Que são altamente energéticos. Se continuardes ainda, encontrareis as emanações dinâmicas de ordem gravítica. Isso aqui a gente ainda não foi detectado pela ciência. Então, é uma ideia que sua voz coloca, que talvez só recentemente começou a se detectar ondas gravitacionais, né, que é de outra natureza, não é onda eletromagnética, é de outra natureza. Né? Mas tem coisa assim, acho que de 10 anos atrás, né, Ismael? Foi encontrado, uma coisa assim. Não tem muito tempo, não. Aqui, a série evolutiva das espécies dinâmicas liga-se à das espécies quintas, da qual é continuação. Compreendamos agora o significado desses fatos. A série apresenta evidentes lacunas para a vossa observação, mas eu vos indiquei o andamento geral do fenômeno e o princípio que rege. Podeis, pois, seguindo sua lei, defini-la a priori em suas fases ignoradas, por analogia com as fases conhecidas, como vos disse a respeito dos elementos químicos ignorados da série estequiogenética. Hoje, toda essa parte que a gente ignora, a gente já não ignora mais, né? Porque a gente conseguiu construir sensores que detectam todas as faixas
da onda eletromagnética, todas, né? É como se, a partir do momento da nossa a modelagem racional da natureza, a gente pudesse enxergar em todas as faixas de frequência, porque a gente tem detectores, desde as ondas de poucos hertz, até menor que 1, até frequências altíssimas. Então a gente tem sensores, tanto do som, quanto de ondas eletromagnéticas, que consegue detectar em várias faixas de frequência, né? Diga. Você falou agora, né? Partes que a gente não conhecia, né? Que agora a gente deixou de desconhecer. E isso para vocês que são ciência, né? São ligados à ciência de verdade. Quanto mais você vai descobrindo e tampando lacunas antigas, vocês têm a sensação de que maior a quantidade de lacunas vão surgindo? Bom, o que a ciência fez, por exemplo, com as ondas eletromagnéticas, você descobrindo as lacunas que não eram usadas, você consegue construir detectores, né, que conseguem trabalhar nessas faixas, começou a se utilizar, fazer coisas, né, tipo micro-ondas, fazer, hoje a capacidade de transmissão de rádio ou do celular, começou a trabalhar em faixas de frequências que antes não eram utilizadas, né? Então, você tem uma série de utilidades que você começa a fazer, né? A partir do momento que você tem uma boa representação de como é que é a natureza, né? O que sua voz coloca é que existe uma conexão, né, com outras ordens de, como que chamamos, de organização, né? Não só da matéria, não só das ondas eletromagnéticas, não só da gravitação, mas com a conexão com a própria consciência, né? Aí tudo isso é novidade. E, de fato, você começa a, a ter lacunas, porque quando você pensa em pensamento, é ondas. Onda de quê? Não é onda eletromagnética, não é onda de sonora, é onda do quê? Né? É de outra coisa. Né? É de outra coisa que está se propagando, que não é nem matéria, nem onda eletromagnética, né? Não parece ser gravítica, né? Então, o que é essa onda? André Luiz fala que é a matéria do mundo astral, a matéria mental, né? Matéria de coisas mais sutis, mas são as ideias do André Luiz e da turma de lá, né? O que eu acho interessante dessa coisa toda é que essas ondas, elas são bastante utilizadas no meio da medicina, né? Eu estou falando assim porque é a área que a gente mais atua. É usado muito ultrassom, é usado raio-x, é usado raio-gama, é usado o laser, é usado, isso tudo para detecção de imagens, né, para você ter diagnósticos e tal, e também é utilizado para tratamentos, né? Ultimamente tem sido bastante utilizado o ultrassom, para algumas, pelo menos na minha área, tem usado bastante, não só para detecção de imagens, né? E aí você fica, muitas vezes, levando tudo isso que é uma frequência invisível, né? Muitas vezes é visível de uma certa maneira, levando para o material, porque a ciência precisa, para todos os trabalhos, eles precisam ser comprovados, e ele leva para o material. E quando tem algumas coisas, como laser, que muitas vezes você não tem como comprovar certo? Você vai trabalhar laser e dor. Dor é uma coisa subjetiva. Como você comprova? Através do que o paciente está dizendo? Aí a ciência, muitas vezes, fica muito difícil de você comprovar algumas coisas. Ou se você vai fazer um modelo de um projeto que você vai usar o laser para você ter algum tipo de comprovação, você vai ter que fazer alguma coisa mais invasiva.
e os conselhos de ética não vão deixar. Sim. E aí, assim, mas o interessante que eu estava querendo mais falar é que a gente, muitas vezes, não enxerga certas coisas, que essas frequências todas que você comprova, você consegue enxergar, digamos assim, porque você tem algumas comprovações. Mas o pensamento, como você vai comprovar exatamente, né? E aí fica mais difícil de você, às vezes, mostrar para as pessoas que precisam muito da matéria que aquele pensamento, quando você pensa positivamente, quando você está pensando numa outra pessoa com relação à cura, com relação de uma forma mais afetiva, né? Como é que você comprova que aquelas ondas ali chegam naquele anteparo, que é uma pessoa, que é um animal, que é qualquer coisa que seja, né? Esse ponto que você colocou, Sani, e fazendo até a ligação com o que o Silvio colocou, eu vejo dessa forma, né, como o Silvio colocou, parece que quando vai fechando umas lacunas, aí que vai percebendo o quanto que a gente não sabe, menos ainda, porque a gente vai tendo consciência de que tudo ele é muito maior, tudo, a criação ela é muito maior do que esses modelos, né, então, que são nada, na verdade, com relação a todo o universo. E isso que você falou, como perceber essas ondas, se a pessoa está feliz, se não está. Eu vou contar só um caso que eu assisti um documentário e depois eu fui atrás desse pesquisador. Um documentário que estava no Netflix, mas eu acho que saiu. Mas vale muito a pena, que é o documentário I Am, né? Eu sou. E que era um diretor de filmes assim meio que de pastelão que teve um acidente. E aquilo tocou muito ele resolveu fazer um filme ligado a um aspecto da consciência, de uma nova era. E um documentário bacana. E ele foi para um pesquisador na Universidade de Stanford, da engenharia elétrica, que ele estava começando a captar sensações de felicidade ou de tristeza que pessoas emitiam, que não se sabe o que que é. Não se tem modelo para essa forma de onda, mas através de um tipo de sensor, que era um sensor que era um sensor vivo, ele pegava bactérias, eles trabalham com bactérias de iogurte, por exemplo, porque elas têm uma complexidade muito grande, mas embora estatisticamente elas têm um comportamento que pode se tornar mais ou menos determinístico. E ele começou a perceber que se a pessoa está perto e começa a emitir uma sensação de felicidade, aquelas bactérias, elas têm uma resposta de um jeito. E se a pessoa começa a emitir uma energia de tristeza, aquelas bactérias, o conjunto delas começa a emitir umas sensações de uma outra forma, sabe? E eles estão começando a construir sensores para esse tipo de vibração que não se sabe o que que é. É totalmente confuso. Então, é interessante como vai se bolando formas de sensores que são diferentes, né? Mas isso ainda é super atual. Eu até entrei para olhar o material desses pesquisadores, mas a gente estava até conversando sobre uma possibilidade de usar esse tipo de sensores para transcomunicação instrumental, sabe? Captar ondas que não se sabe que ondas são essas. E, mas é isso, né? Só foi um- uma reflexão a mais nessa ideia. Existe Opa, também desculpa. não, não, desculpa, nada, pô, sim, é isso mesmo. Existe tipo um capacete que você coloca para fazer e aí você faz uma ressonância magnética dinâmica, que você também capta esse tipo de onda, né? Que é de felicidade, aí vai marcando de uma forma colorida lá no visor do computador, as ondas, captando felicidade. Aí pede para a pessoa pensar em momentos muito felizes ou momentos muito tristes, enfim, e vai tentando mapear isso aí. Também existe isso.
também assisti esse filme I Am já várias vezes, Ismael. E, na verdade, eu uso esse filme em algumas aulas minhas. E já há muitos anos, inclusive. E toda vez que eu assisto, eu percebo uma coisa diferente. Mas, assim, eu queria abordar, na verdade, é que no final, ontem também foi comentado, eu acho que ontem, sobre o poder do amor. Na verdade, ele mostra, assim, acho que a síntese do filme é mostrar que o amor é que governa tudo, né? Inclusive para a própria mente, né? Então, acho que essa aqui é a grande síntese do filme, né? Ele fala, de fato, né, como as plantas se sentem, né? E a gente já discutiu sobre a comunicação das plantas, ele faz uma série de testes, mas no final, assim, ele precisou realmente sofrer um acidente para poder descobrir, né? Tinha muito dinheiro, era um cineasta famoso, muito bem sucedido, mas aí ele mostra, na verdade, que existe uma discussão talvez mais rasa, né? Entre as pessoas de modo geral, né? Que, não, porque mente é uma coisa e o coração é outra, né? E a mente que governa tudo. E em muitos momentos eu sou colocado em xeque, né? Ontem, por exemplo, eu recebi uma mensagem de um professor, né? Um professor do nosso departamento, ele fazendo uma crítica, inclusive a esse filme e a um outro que eu uso nas disciplinas, dizendo que esses filmes eles não têm muita relação com a disciplina, né? Imagina, ecologia de ecossistemas e biologia da conservação. E é um professor assim, eu fiquei, meu Deus, né? Merecia uma resposta à altura, etc. Mas você vê que simplesmente desconhece, né? Diz, olha, esse tema, inclusive, é muito criticado pelos alunos, porque não tem muito a ver com sua disciplina. Por que você usa esses documentários? Ele estava ontem criticando, porque ele não consegue perceber, né, que essa compreensão do ecossistema como um todo, né, tem a ver muita coisa com esse filme, por exemplo, que um outro filme que eu também sempre comento, que é o Eu Maior. É um filme, um documentário que eu recomendo também, belíssimo, e que tem tudo a ver com essa temática, né? Então, a gente tem que lidar, inclusive, com essas dificuldades dos colegas de trabalho que fazem críticas duras, assim, descabidas, e a reação qual é, né? Vamos para o enfrentamento, ou simplesmente releva, né? Porque o cara quer discutir o conteúdo da disciplina, né? Aí ele sai um pouco do espaço que lhe é permitido, né? Como se o cara quisesse colocar as regras do que eu tenho que fazer na sala de aula, né? A autonomia do professor, né? Enfim. E quando você fala do filme, me traz uma certeza de que o caminho está certo, o caminho é esse. José, é legal isso que você falou, porque eu tenho uma disciplina lá na universidade também, que chama Ciência Além da Ciência. São dois professores de física maluco, né? Eu e um outro lá. E um dos filmes que a gente usa é esse, O Eu Maior, né? E é um filme que a reação dos alunos é muito, muito positiva, sabe? Há pessoas que falam que transforma a forma de ver o mundo a partir daquilo ali. E esse I Am, eu até já vi aqui, tem no YouTube, eu acabei de ver aqui agora, né? Eu não conhecia, não, eu vou ver. Talvez eu use também, gostei, né? Mas a gente tem que ser audacioso assim mesmo, né? É assim que a gente vai modificar a estrutura dentro da academia. Pessoas que só vê o mundo material e não conseguem perceber o que vai além da matéria, a gente vai trabalho de formiguinha, né? Fazer o quê?